Olá, todas e todos. Eu me chamo professor Gustavo Siquara e hoje a nossa aula vai ser sobre transtornos do desenvolvimento. Quando a gente pensa em transtorno do desenvolvimento, a gente precisa pensar em inúmeras variáveis que vão influenciar no resultado de um determinado desenvolvimento. Então a gente não pode perder de vista que existe uma complexificação para a compreensão dos transtornos mentais. A gente precisa pensar em multivariáveis, em inúmeras variáveis que estão influenciando em um determinado comportamento, sejam elas biológicas ou ambientais. Então, primeiro, a gente pode pensar que a maioria dos transtornos mentais começa na infância. Não por isso, não distante, a primeira infância e a infância como um todo são períodos essenciais para os aspectos do desenvolvimento que o indivíduo vai ter ao longo da sua vida. A gente vai ver uma série de pesquisas e uma série de imagens e estudos que vão demonstrar como aquilo que acontece na infância impacta no desenvolvimento do indivíduo e impacta também na sua capacidade de aprendizagem ao longo da vida, que vai impactar na fase adulta como também na fase idosa. A gente tem algumas pesquisas que mostram que chega a 2/3 dos adultos apresentam transtornos mentais, na fase adulta vão apresentar algum sinal na infância, ou seja, a infância é um dos períodos mais importantes para a gente pensar em intervenções, para a gente pensar em medidas que vão diminuir o impacto ou diminuir o risco de pessoas quando chegarem na fase adulta apresentarem algum tipo de transtorno mental. E para isso, existem alguns fatores de risco que estão associados, que a gente vai ver algumas coisas desses fatores de risco, bem como sinais precoces que já começam na infância que vão apresentar em idades particulares. Vou apresentar no próximo slide aqui uma imagem onde ela define bem os transtornos mentais em 3 grandes padrões, que seriam os transtornos do desenvolvimento, que são aqueles que a gente vai dar uma ênfase maior, os transtornos psicóticos e as desordens emocionais. Então, o que a gente teria aqui? A gente teria essas 3 grandes divisões, aonde a primeira delas seria a desordem do neurodesenvolvimento, que é o que a gente vai focar mais. Esse daqui foi é um artigo proposto pela Fini Fox, é um artigo de pesquisadoras italianas. Num segundo nível, elas definem entre desordens psicóticas e num terceiro nível, desordens emocionais. O que é que chama a atenção aqui? Aqui, no eixo Y, a gente tem o conjunto de atrasos de sintomas que esses 3 grupos vão apresentar. E aqui em laranja e cinza, a gente tem aquilo que é mais geneticamente mediado e aquilo que é mais ambientalmente mediado. Então, o que é que ela mostra aqui? Os transtornos do desenvolvimento, principalmente, eles têm uma grande influência genética. Não é à toa que a gente vê uma grande parte aqui dos estudos sendo em aspectos laranja. E veja quando é que eles vão surgir. Eles vão surgir principalmente aqui, na pré-escola. Ou seja, a maioria dos transtornos de desenvolvimento surgem logo na pré-escola e são mediados muito geneticamente. Já as desordens psicóticas, veja que elas vão começar a surgir principalmente aqui, na fase da adolescência. Ou seja, é mais difícil a gente ter desordens psicóticas começando nessa etapa do desenvolvimento, ou seja, na pré-escola. Em geral, vão aparecer na época da adolescência. A mesma coisa são as desordens emocionais. As desordens emocionais elas são mediadas mais ambientalmente, ou seja, depressão, ansiedade, abuso de substâncias. E elas vão surgir principalmente também na fase da adolescência e continuam na fase adulta. Tá? Ou seja, isso daqui vai acontecendo, e aí em termos de fase do desenvolvimento vão aparecer principalmente na adolescência e na fase adulta, que é quando essa probabilidade elas continua acontecendo em termos de sintoma. Já em relação aos transtornos do desenvolvimento, o que a gente pode ver é que ao longo do desenvolvimento, esses sintomas eles vão diminuindo. Tá?
é uma coisa que a gente observa, ou seja, à medida que vão chegando na adolescência, na fase adulta, esses impactos, esses atrasos, eles vão diminuindo. Já as desordens emocionais, elas permanecem mais ou menos na mesma frequência de sintomas ao longo da vida e também na idade adulta. Então, o que, que a gente pode ver aqui é que essas três grandes, né, divisões ou classificações que essas autoras colocam, elas estão muito ligadas a desordens emocionais, né, desordens psicóticas e desordens de desenvolvimento que vão ter características bem diferentes. Enquanto uma vai ter uma influência muito mais ambiental, a outra, que seria as desordens emocionais, a outra vai ter uma influência muito mais genética e vão acontecer em fases do desenvolvimento diferentes. Tá? Então, o que é que a gente pode pensar aqui também? Né? Os transtornos do desenvolvimento, eles têm uma influência genética muito mais forte. Eles têm níveis de sintoma relativamente estáveis, né, os transtornos do desenvolvimento, apesar de que ocorre uma leve diminuição ao longo do desenvolvimento, mas uma vez que uma pessoa tem um transtorno do desenvolvimento, como um TDAH, como um autismo, a tendência é que esses sintomas eles vão permanecer durante uma grande parte da vida da pessoa. Tem uma maior prevalência em homens, isso do ponto de vista dos estudos genéticos é importante, né? Tanto que os homens eles têm em geral um maior risco de apresentarem transtorno do desenvolvimento, enquanto as mulheres em geral têm um maior risco de apresentarem desordens emocionais, como transtorno de ansiedade e depressão. Então isso talvez fale de uma característica genética, talvez ligado ao cromossomo Y. Os transtornos do desenvolvimento também vão envolver a expressão de expressões variáveis do mesmo conjunto de sintomas centrais. É como a gente pode pensar a ideia do transtorno do espectro do autismo, onde você tem os sintomas centrais e dentro daqueles sintomas centrais ou nucleares você tem uma grande variação de sintomas e gravidade. A mesma coisa a gente pode pensar no caso do TDAH. Então, quando a gente pensa em transtorno do desenvolvimento, é imprescindível que a gente pense na compreensão desses transtornos de maneira complexa, tá? Aonde o risco ele aumenta de forma contínua e graduada, ou seja, a gente vai ver vários fatores de risco aqui e que esses fatores de risco eles vão se juntando até que aconteça, por exemplo, um transtorno em si. Então a gente pode pensar, por exemplo, no transtorno do espectro do autismo. Você tem alguns fatores de risco, por exemplo, como idade materna e paterna avançada. Ou seja, se os pais, né, são mais velhos, isso aumenta o risco de ter autismo, ou seja, isso é um fator. Mas às vezes você pode ter pessoas também que têm um fenótipo ampliado do autismo maior ou mais presente. Isso talvez seria um segundo fator que aumente o risco para autismo. Às vezes essa pessoa teve complicações durante a gravidez e complicações durante o parto. Às vezes infecções, doenças, infecto-contagiosas, poluição. Ou seja, você tem fatores que vão se acumulando ao longo do desenvolvimento, ou seja, ao longo do tempo, que aumentam o risco da criança ter um autismo ou diminui o risco. Como também a gente pode pensar em fatores protetivos. Então é importante pensar que esse risco ele vai aumentar de forma contínua e graduada. Mesma coisa a gente pode pensar para TDAH ou transtornos da aprendizagem, como dislexia ou outros tipos de transtorno. Assim, o risco ele é muito mais probabilístico, ou seja, os primeiros sintomas aumentam a probabilidade de problemas posteriores, porque esses riscos eles vão se acumulando, mais ou menos como eu coloquei. Então, além de multivariado, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, que você precisa pensar em várias variáveis que podem causar um determinado quadro. A gente precisa pensar também na variável tempo de exposição e como isso daqui se acumula, né, onde você vai ter muito mais essa característica dimensional para a compreensão do fenômeno. Então, quando a gente fala em aprendizagem, e aqui quando eu trago esse termo de aprendizagem, a ideia é que a gente pense em aprendizagem como um aspecto amplo, né? Aprendizagem de comportamentos, aprendizagem de habilidades, não necessariamente aprendizagem somente acadêmica, como na escola. A gente precisa pensar a aprendizagem sendo elencado ou influenciado por diferentes elementos cognitivos, fisiológicos, sociais, emocionais, motivacionais.
Eu vou trazer alguns exemplos aqui, por exemplo, nos slides seguintes, que vão dar conta um pouco de explicar como essa aprendizagem é influenciada por esses fatores. Que não necessariamente aquelas questões abstratas, muitas vezes, que a gente fala. Isso daí é multivariado, isso daí é influenciado por várias coisas. Que muitas vezes isso não dá muitas respostas. Mas quais são essas variáveis desses elementos que vão impactar na aprendizagem das crianças? Então, por exemplo, vamos pensar em sistemas fisiológicos. A pobreza e a desigualdade é um dos grandes desafios do mundo e da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque aquelas pessoas que têm mais oportunidade de estímulos, de acesso a livros, acesso a recursos, aonde os pais eles têm o maior nível de escolaridade, isso vai fazer com que essas pessoas tenham mais oportunidade de desenvolver sistemas fisiológicos, e aí isso envolve os neurônios mais robustos. Ou seja, aquelas pessoas que têm mais em termos de recursos, elas vão ganhar mais em termos de funcionamento do cérebro. Eu vou mostrar alguns estudos mais para frente especificando isso daqui. A importância do sono também para a aprendizagem, né? O que tem vários estudos que mostram a importância do sono para que a gente consolide memória, para que a gente produza novos neurônios. Então, se você tem estudantes, né, ou crianças que elas dormem pouco, precisam acordar muito cedo para ir para a escola, se elas não têm um padrão regular de sono ou não têm um lugar adequado na casa para dormir, isso vai impactar no desenvolvimento neuronal dessa criança. A importância também da alimentação nesses aspectos fisiológicos. Estudos com animais, por exemplo, indicam que dietas ricas em gordura fazem com que os animais aprendam menos. Provavelmente isso acontece também com humanos. Tem estudos já que mostram que o consumo de açúcar refinado, como presente em alimentos ultraprocessados, como em salgadinho e biscoitos recheados, aumentam a hiperatividade de crianças com TDAH, ou mesmo crianças sem TDAH aumentam os comportamentos hiperativos. Ou seja, o tipo de alimento vai impactar diretamente no nosso funcionamento neuronal. E hoje em dia a gente sabe que os alimentos ultraprocessados, em geral, eles são mais baratos e mais palatáveis. Ou seja, como eu falei, os alimentos, né, como salgadinho, como carnes processadas, são tipos de alimento que ela tem um menor valor nutricional e isso vai impactar, por exemplo, no desenvolvimento dos neurônios. Alunos, por exemplo, que não têm oportunidade de fazer exercícios físicos, né, porque tem que ajudar a mãe em casa, porque às vezes ficam sozinhas, porque os pais saem para trabalhar e às vezes não tem para onde ir. Às vezes a violência no bairro é muito grande, essa criança não pode sair de casa. Ou seja, isso é uma realidade de muitas crianças que vivem por aí. E aí muitas vezes não podem fazer exercícios, e aí os exercícios são importantíssimos para a produção de novos neurônios, aumento da neurogênese no hipocampo. A importância da brincadeira e por brincar, né, para fazer simulações de eventos que vão acontecer na vida adulta. É durante a brincadeira que a gente desenvolve habilidades como atenção, como planejamento, regulação das emoções, habilidades sociais. As lutas, né, que nesse sentido aqui seriam as artes marciais. As artes marciais, principalmente no seu componente da disciplina, da organização, do planejamento. Isso ajuda a desenvolver funções executivas, a gente vai ver mais no próximo slide. Os exercícios estruturados melhoram a disciplina e o autocontrole, que são importantíssimos quando a gente vai arrumar um trabalho, quando a gente precisa estudar, inibir certos comportamentos, postergar o reforço, ou seja, adiar a gratificação, fazer algo melhor, que demande mais atenção ou não gere tanto prazer agora para ter um ganho lá na frente, isso requer um grande índice de controle inibitório. Então, para que a gente aprenda, né, é importante minimamente estar apto para aprender. Caso não, pensar será evitado. Ou seja, se esse sistema fisiológico aqui ele não está funcionando adequadamente, a gente vai evitar pensar. Por quê? Porque a gente tem capacidade de sistemas fisiológicos que estão abaixo daquilo que é esperado para o nosso desenvolvimento. Consequentemente, quando eu for para a escola, quando eu tiver um conteúdo que eu preciso aprender, eu vou desistir, e isso vai afetar a autoestima, a parte emocional, eu vou achar que eu não consigo, que eu não sou capaz. Ou seja, ter um sistema fisiológico adequado
bem desenvolvido vai ser importante para os aspectos da aprendizagem. Sistemas sociais, né, e emocionais. A importância, por exemplo, da regulação emocional, ou seja, né, de você ter interação social. Crianças, a gente vê que em bairros, né, menos de uma condição socioeconômica menor, muitas vezes ficam presas dentro de casa por conta de uma violência, por conta de tráfico de drogas, ou seja, a interação social ela é diminuída. O desenvolvimento de empatia e diminui o risco de transtornos mentais, ou seja, a capacidade do indivíduo saber nomear as emoções, saber nomear sensações, identificar formas de estar conseguindo regular essas emoções, né? E aí os pais também tendo repertório comportamental para fazer isso ajuda muito os filhos a exercerem e desenvolverem essa capacidade de regulação emocional. O conceito de estresse tóxico está muito mais presente em situações de vulnerabilidade, que seria a ideia de ambientes instáveis, ambiente onde você tem poucas oportunidades, onde você tem violência, onde você tem estímulos que gerem ameaça no seu ambiente, às vezes práticas coercitivas dos pais, práticas mais autoritárias, hierárquicas, onde você tem um menor nível de coesão, menor nível de apoio entre os membros da família, e isso gera um nível de estresse maior. Tem estudos, por exemplo, que mostram que a interação materna entre os filhos, né, e as mães nas primeiras semanas, né, pelo menos estudos com ratos, nas primeiras semanas de vida, isso impacta muito na capacidade de enfrentamento do estresse. Inclusive, eu tenho uma outra aula que fala sobre esse conceito mais específico do estresse tóxico. Ou seja, promover um ambiente mais saudável é importantíssimo para o desenvolvimento desses sistemas sociais e emocionais. A privação da interação materna, como eu falei, né, gera uma reação de alarme mais ativada. Ou seja, se a criança ela não tem tantos aqueles cuidados, isso vai fazer com que ela tenha uma menor capacidade de lidar com o estresse. Os professores, muitas vezes, eles têm uma baixa motivação. Por quê? Porque muitas vezes têm salários baixos, planos de carreira ruins. Então, os professores, muitas vezes, não são bem pagos, não têm uma motivação para o ensino, têm uma menor motivação para o ensino, para melhor capacitação. Ou seja, você ter um ambiente social aonde esse professor ele possa realmente fazer uma mediação adequada, isso vai impactar no sistema emocional e social da criança. Mesma coisa, as habilidades emocionais, por exemplo, agora foram incluídas na Base Nacional Comum Curricular. Isso foi um grande avanço, pois se entende que esses sistemas emocionais, essa capacidade de regulação emocional, vai fazer com que o adulto ele consiga lidar, por exemplo, com conflitos familiares, que ele consiga lidar melhor com conflitos no trabalho, ele consiga lidar melhor com conflitos com os filhos que esses pais, que hoje são crianças, que esses pais vão ser. Ou seja, esse nível de elemento ele já deve estar sendo trabalhado desde os primeiros meses de vida e tem um impacto grande no desenvolvimento de habilidades sociais, de empatia, de capacidade de se colocar no lugar do outro. Situações de estereótipo e preconceito também são bastante comuns, né, do ponto de vista social, ou seja, se eu tenho uma expectativa ruim do meu aluno, ou se eu tenho uma expectativa baixa do meu aluno, isso faz com que eu observe mais os defeitos, ou eu observe mais, confirme a minha crença, ou a minha expectativa baixa, do que ter um tipo de ensino mais adequado para aquele contexto. Os sistemas cognitivos, por exemplo, a gente pode pensar quais seriam esses sistemas cognitivos mais importantes para a aprendizagem e quais sofrem maiores influências ambientais. E aí eu vou falar de dois grandes sistemas. O primeiro, que é o sistema das funções executivas. Eles são, de longe, as funções mais complexas em termos cognitivos, e é ele, principalmente, que vai estar ligado à nossa capacidade de aprendizagem. Por quê? Porque as funções executivas estão ligadas à nossa capacidade de raciocínio, à nossa capacidade de abstração, de planejamento, de controle inibitório, ou seja, uma série de elementos eles vão estar contidos aqui nessas habilidades de funções executivas. E as funções executivas só terminam de se desenvolver com 25, 30 anos de idade, ou seja, vai ter grande impacto das influências ambientais. Mesma coisa a memória de trabalho, inclusive foi o meu tema de mestrado, né, do meu mestrado, uma memória de trabalho como um preditor acadêmico.
Quanto melhor essa capacidade de memória de trabalho, maior a capacidade da criança conseguir aprender novos conteúdos.